Uma outra coisa é que, por exemplo, às vezes a gente vê lideranças, cada um liderando de alguma forma, né? Então, é como se cada núcleo de uma empresa tivesse uma cultura diferente, né? E aí você vai me perguntar, Érica, mas existe? Eu acho que não tem a ver com cultura. Eu acho que cada liderança faz lá o que precisa ser feito. Eu não acho que é a empresa. Eu acho que são os líderes que têm um pouco mais de força e fazem isso. Bom, não quer dizer que se líderes, cada um faz como convém, como acha que entrega resultado, isso não significa que a empresa não tem cultura. Pelo contrário, isso demonstra que a empresa tem uma cultura mais voltada para cada um por si, Deus por todos, né? Normalmente, o que acontece? Às vezes as empresas escrevem lá, né, uma missão, uma visão e valores que ela não se debruça sobre isso. E não é só ter uma coisa escrita no papel, é praticar. E praticar também compreende treinar as pessoas. E treinar as pessoas através de quem? Das lideranças. Então, você, líder, tem muita responsabilidade de conhecer quem é essa empresa, né? O caráter da empresa que você trabalha, você conhecer a personalidade da empresa que você trabalha, como a empresa age, né, em situações que são importantes, né, em situações em que precisa se tomar decisão e tomar decisão rápida, como é que essas decisões são tomadas. E aí você, no seu papel de liderança, de propagar, né, e de se usar dos processos aí que a empresa tem, comunicar a sua equipe, compartilhar com a sua equipe, fazer valer esse modus operandi, né, da organização funcionar no desdobramento das atividades do dia a dia da sua equipe. Sim, no caso, existe uma cultura, mas existe uma cultura. Porque o que eu quero dizer com isso, né? Que muitas vezes, ou a cultura existe e não é bem comunicada, ou não existe uma cultura boa, sadia. O que existe é uma cultura é, ruim, né? Para uma cultura aí divergente e que precisa ser questionada, né? Não adianta a gente olhar ali como líder e só não concordar e não saber para onde vai aquilo, é sinalizar. E também imprimir, né? Tomar ações da sua equipe para expandir. Então eu posso também definir junto com a minha equipe, mas junto com a equipe, conversando com a equipe, treinando com a equipe, o que se espera dessa equipe, os resultados e é como deve ser feito. Então, lembra que eu já falei em outros vídeos sobre conversas, acordos, combinados? Você pode fazer isso a partir da sua equipe. Agora, cada liderança fazer aquilo que bem quer, ou que bem convém, ou que acha correto, não é um sinônimo de que a empresa não tem cultura. É simplesmente sinônimo de que a empresa não possui uma cultura forte o bastante para que todas as lideranças propaguem, assegurem e garantam que esta cultura esteja impressa em todas as atividades e na estratégia quando elas forem definidas, né? O plano de jogo, as táticas, elas precisam estar alinhadas com a personalidade da empresa. E se não tiver, se a personalidade não tiver de acordo, precisa rever, precisa revisar. Como é que a gente engaja, né, uma equipe? Como é que a gente faz para que a equipe esteja engajada nos objetivos, por exemplo, numa cultura da empresa? Bom, essa eu acho que é a mais simples de responder. A gente engaja as pessoas quando a gente participa elas, quando a gente compartilha com as pessoas qual é, quais são os objetivos, o modo com o qual eu quero que é preciso ser feito as coisas, como é que a empresa enxerga isso como valor, né? Como a empresa consente, olha, isso aqui é algo que de fato, né, esse é um modo de se fazer.
E pode ser que seja questionado, não tem problema, mas precisa estar claro. Então eu digo o que eu quero e de que maneira pode ser feito. Então eu defino o que eu quero e as regras de como fazer. Com qual mentalidade que eu vou fazer isso? Qual é a crença da empresa? O que, que tem por trás dos hábitos das pessoas? Então, é treinar. Eu preciso treinar as pessoas, eu preciso compartilhar informação, eu preciso cobrar também. Uma vez que eu acordei, uma vez que eu faço acordos, uma vez que eu treino, eu preciso acompanhar se aquelas ações que eu orientei como sendo adequadas, se elas estão sendo realizadas. É muito difícil a gente adquirir hábitos, né? Então, por exemplo, se você não tem hábito de tomar café, é um processo que, né, para você aprender a tomar café, leva um tempo, né? É algo que é uma cultura que você vai adquirir, né? Por exemplo, eu não tomei café até os 13 anos de idade porque não era uma cultura da minha casa. Hoje eu tomo café o dia todo. Mas é um hábito que você precisa repetir, repetir, repetir para que ele se torne forte o bastante, ok? Então, o que é importante, né? A gente pensar aqui, como é que eu engajo as pessoas? Uma coisa que eu acho muito válida falar é que as pessoas, muitas vezes, elas não trabalham numa empresa por conta de salário, por conta de remuneração, né? Às vezes eu ouço pessoas falarem assim, eu queria tanto diminuir o turnover da empresa, né? Diminuir a rotatividade, porque entra e sai gente, e eu queria reter, né? Eu queria fazer um trabalho, né? Líderes falando, queria fazer um trabalho de reter as pessoas. E muitas pessoas acham que é salário, né? Que é o salário que faz com que as pessoas fiquem, e não é, gente. O que faz as pessoas ficarem numa empresa é muito mais o clima, é muito mais a cultura, é muito mais o combinado, é muito mais como elas possam se expressar naquele ambiente, né? O clima, se aquele clima, se o clima daquela organização é seguro, se é saudável, se incentiva o aprendizado. É muito mais isso do que efetivamente a remuneração. Então, por exemplo, eu já ouvi pessoas falarem assim: eu não me importo com o nome da função, eu me importo com o escopo da minha atividade. Ou seja, se eu vou ser nomeado como gerente, se eu vou ser nomeado como coordenador, não me importa. O que importa é o que efetivamente eu vou ter autonomia para fazer. E no caso de reter talentos, esse é um bom exemplo. E também, assim, às vezes você trabalha numa organização que tem aí um salário top, mas que em contrapartida você não tem autonomia. Então, ou que o clima organizacional não é bacana. Não tem pessoa, não tem profissional que vai ficar confortável numa situação dessas, né? A cultura, uma cultura forte, uma cultura que tenha, né, que esteja embasada, por exemplo, em colaboração, em processos claros, em objetivos claros, a chance que ela tem de engajar pessoas é muito maior. Então, eu sou aquilo que eu digo que eu sou, né? Então, a empresa, ela tem um caráter, ela tem uma cultura daquilo que ela diz ser. E isso vai fazer com que exista, né, e a pessoa possa avaliar. Então, puxa, eu vou entrar nessa empresa, essa empresa né, ou sei lá, se ela esteja já na empresa, vai para uma outra posição e fala, olha, eu sei que eu vou para essa posição e que essa posição eu vou ter um pouco mais de autonomia, né? Então é isso que vai fazer, que vai definir com que o profissional seja engajado, né? Se os valores da empresa, se a cultura da empresa for clara o suficiente, né? E que esteja muito mais focada no resultado do grupo do que do indivíduo. Afinal de contas, a gente fala, né? Tem líderes que privilegiam craques e tem lideranças que privilegiam craques em detrimento do resultado do time. A gente não pode ser essa liderança, porque um craque ele não vence campeonatos, né? Jordan já falava isso, né? Que uma estrela, um craque, né, um bom jogador, ele pode ganhar um jogo, ele pode ganhar jogos, mas quem vence campeonatos é o time. Então, a liderança ela precisa estar sempre olhando
para que as estratégias elas estejam focadas muito mais no resultado do todo do que do indivíduo. Porque se o todo entrega, os indivíduos vão brilhar. Claro que vão brilhar, né? E claro que tem gênios. E a gente vai precisar entender isso. Mas é importante que a gente garanta, né? E que a gente, se a cultura da empresa não for assim, que no mínimo a gente questione para que ela passe a ter uma cultura voltada para para esse sentimento, né, de colaboração, para que as pessoas, de fato, queiram se engajar, né? Que tenham um propósito. Então, as pessoas elas vão trabalhar numa empresa que elas conhecem aquela visão clara, a missão clara da empresa e os valores sejam condizentes com aquilo que estão pregando, né? No limite, que a cultura da empresa seja tão forte que ela não precise de desenhar estratégias que vença a cultura, né? Pelo contrário, a cultura ela é tão forte que ela determina o modo de fazer, né? E aí a estratégia ela simplesmente vai ser um desdobramento do que se tem aí como cultura.